Ei, você sabe o que é literatura de cordel? Conhece a origem, as características e por que aqueles livrinhos coloridos ficam pendurados nos varais? Se você já ouviu, mas ainda tem muitas dúvidas, aproveite a aula da professora Michele Silveira para te esclarecer direitinho. Boa tarde, pessoal! Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Michele e o assunto da aula de hoje é literatura de cordel. Você já ouviu falar dessa forma diferente de se fazer poesia? Então vem comigo que eu já te conto. Varal é o lugar de se pendurar roupa, certo? Engana-se quem pensa assim. Nós até temos o hábito de estender nossas roupas para secar no varal. Mas quem é nordestino está acostumado a ver uns livrinhos fininhos e coloridos pendurados na cordinha. Mas como assim, professora? Parece até que o livro molhou para estar secando. Nada disso. É que a poesia do Nordeste é exibida desse jeito mesmo. Chama-se literatura de cordel. Mas a rima e a métrica não fazem cordel sozinhas. Sem estilogravura, o estilo fica quase sem identidade. A literatura de cordel chegou ao Brasil com os portugueses e tornou-se um meio de eternizar as narrativas cantadas pelos repentistas populares do Nordeste brasileiro. Sua origem vem dos trovadores medievais e da Renascença, que com a possibilidade de imprimir em grande escala, criaram não só os cordéis, como deram início à imprensa. Agora eu vou falar um pouco da origem mesmo. Como eu disse, o cordel teve a sua origem em Portugal, pelos trovadores medievais, que nos séculos XII e XIII cantavam poemas, espalhando histórias para a população, a qual em sua grande maioria não era letrada. Com a criação de métodos de impressão em larga escala na época da Renascença, possibilitou-se a grande distribuição da palavra, que até então era apenas cantada. Assim o cordel nasceu, popularizando-se, pelo povo por meio da exposição dos papéis pendurados em cordas ou cordéis, como são chamadas em Portugal. Chegou ao Brasil por meio dos colonizadores, popularizando-se e auxiliando na criação e manutenção do imaginário popular e folclórico dos estados do Norte e do Nordeste brasileiro. Os cordéis até hoje são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à leitura, ajudando na diminuição do analfabetismo desses locais. Com uma linguagem simples, os cordéis eles se espalharam pelo Brasil por meio dos repentistas, violeiros que cantavam as histórias escritas pelos poetas de bancada, nome esse atribuído aos autores dos cordéis, que manufaturavam as suas próprias publicações. No geral, o cordel ele é escrito com métrica, de rimas que fazem a musicalidade dos seus versos. Torna-se uma forma de resistência para o folclore da região onde surge, já que o gênero cordel trata-se dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel ela é muito conhecida por suas xilogravuras, as quais ilustram as páginas dos poemas. Essa técnica é muito usada na literatura de cordel, porque uma vez que a matriz do desenho é feita, é possível imprimir o desenho inúmeras vezes. Não se sabe ao certo a origem de tal arte ou técnica de impressão. Especula-se que tenha origem oriental e que os chineses foram os responsáveis por sua criação. A xilografia é praticada por eles desde o século VI e durante a Idade Média chegou ao Ocidente e ganhou inovações no século XVIII. Já no século seguinte, chegou à Europa
e influenciou a arte ocidental. Disseminada como técnica de impressão, perde a sua força no século XX devido à invenção de outras técnicas, como a fotografia, por exemplo. E é aí que fortemente é apropriada por artistas e artesãos. Já utilizada pelos portugueses, é trazida para o Brasil e desenvolvida na literatura de cordel. A xilogravura significa gravura em madeira. Trata-se da técnica em que se utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho e deixar em relevo os traços da obra. Depois o artista pinta a parte desenhada e em seguida prensa a madeira com papel para literalmente imprimir a imagem. O que aumenta o grau de dificuldade do trabalho do artista é o fato de que o desenho ele é impresso do lado contrário ao que foi entalhado. Portanto, é preciso pensar nisso desde a concepção do desenho. Agora eu vou falar de um dos principais autores cordelistas do nosso país, que é o Leandro Gomes de Barros. Ele foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Produziu 240 obras que ficaram muito conhecidas pelo imaginário popular do Nordeste brasileiro e também pelo Brasil todo. É o caso da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, baseado nos cordéis de Barros. Outro cordelista muito importante no Brasil é o João Martins de Ataíde, que ficou conhecido por utilizar imagens de artistas de Hollywood em seus cordéis. Após a morte de Leandro Gomes de Barros, Ataíde adquiriu alguns dos direitos de publicação de seus cordéis, sendo descoberto recentemente que a verdadeira autoria deles, na verdade, era de Barros. Gente, agora que vocês já conheceram a origem, as características e um pouco da história desse gênero textual, eu gostaria de falar sobre a aula passada, aquela em que nós trabalhamos, sobre o gênero fábulas. Pois é, vocês sabiam que existem cordelistas tão habilidosos que são capazes de transformar o texto narrativo da fábula num cordel? Eterna fonte de sabedoria e enriquecimento moral, as fábulas de Esopo, elas atravessaram séculos e tornaram-se clássicos universais, sobretudo depois de primorosamente recriadas por La Fontaine, o pai da fábula moderna. Como eu disse, esses textos, cheios de valiosas lições, foram revisadas por Wilson Marx com muito amor e leveza, que caracterizam os cordéis, Eu escolhi um exemplo para trabalhar com vocês, que é o cordel da cigarra e da formiga. A cigarra e a formiga, por Wilson Marx. Sem fazer economia, passou a cigarra o verão. Quando o inverno chegou, veio junto à precisão. Não havia na despensa carne, arroz ou feijão. Sem saída a cigarra, recorreu a uma amiga, uma vizinha do lado, a previdente formiga. Pediu a ela emprestado algo para a barriga. Antes de agosto chegar, pode estar certa, senhora. Pago tudo direitinho, com juros e sem demora. Mas me livre do aperto que estou passando agora. Perguntou-lhe a formiga: e onde está a sua poupança? Não guardei, eu só cantei, pois tinha bem cheia a pança. Respondeu-lhe a formiga: se cantou, agora dança. O que nós podemos observar entre o gênero textual fábula e o cordel? É que o texto narrativo ele é escrito em parágrafos e nos traz uma moral lá no finalzinho do texto. E o cordel que acabamos de contemplar foi em estrofes de sextilhas, ou seja, de 6 versos, e não trouxe a moral no final. Mesmo assim, é possível refletir sobre a temática da fábula, agora escrita em versos.
Podemos dizer que sim, pois apesar de não trazer a moral explícita no final do texto, a própria temática induz a nossa reflexão, pois nos leva a observar o comportamento das personagens. Portanto, mesmo apresentando as características de cordel, ainda tem a função social das fábulas, que é levar a refletir sobre condutas da vida em sociedade. Então, é um livro que eu quero indicar, tá bom? Fábulas de La Fontaine em Cordel, por Wilson Marques. Fica a dica. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a literatura de cordel e a importância dessa forma de fazer poesia para o povo brasileiro. E eu queria dizer uma coisa muito importante, que a literatura de cordel ela passou a integrar o inventário do patrimônio cultural e material brasileiro. Esse título ele foi concedido, e anunciado no dia 19 de setembro de 2018 pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Por isso, deve ser valorizada e difundida. Fiquem todos bem. Até a próxima aula e até mais! Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, o hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabe a fome e a miséria